aula de processamento eletrônico de energia. Lembramos que o material está disponível na plataforma Moodle e também na página e canal YouTube do professor. Nesta aula, vamos iniciar o estudo dos conversores CCCA, também conhecidos como inversores de tensão ou de corrente. O uso de conversores CCCA é muito comum tanto como cogeração de energia, acionamento de motores, filtros ativos, dentre diversas outras aplicações. Então, o grupo de conversores que iremos estudar se enquadra na conversão de tensão contínua para tensão alternada. Inicialmente, na disciplina ou no curso, estudamos os retificadores, que foram então os conversores que convertem tensão alternada para contínua. A seguir, estudamos os conversores de corrente contínua para contínua e agora estamos estudando então o grupo de conversores conhecidos como inversores, que convertem tensão contínua para alternada. Então, a ideia aqui é controlar o fluxo de potência, o fluxo de energia, entre uma fonte de entrada e uma fonte ou uma carga na saída, sendo que a entrada, então, tem forma de onda contínua e a saída tem forma de onda alternada. Esta forma de onda alternada ela pode ser quadrada ou senoidal ou ter um outro formato qualquer. Então, algumas características que vamos discutir ao longo dessa apresentação e da próxima, né? Os conversores CCCA, eles são conhecidos como inversores, né? Inversores, então, de tensão ou de corrente. Então, eles podem ter uma tensão contínua na entrada e ter uma tensão alternada na saída, ou uma corrente contínua na entrada e ter uma corrente alternada ou uma tensão alternada na saída. Podem ter diversas fases ou serem monofásicos, né, trifásicos, n-fásicos e assim por diante. Podem ser unidirecionais ou bidirecionais em termos de fluxo de energia, comandados em baixa ou em alta frequência, podem ter uma modulação mais simples ou uma modulação mais complexa, 2 níveis, 3 níveis ou n níveis, né? Podem ser com ou sem isolamento, operar então em condição contínua ou descontínua, como vimos para os conversores CCCC, podem ser controlados no modo tensão ou no modo corrente ou então nos dois modos simultaneamente. A comutação pode ser dissipativa ou pode empregar técnicas de comutação, então para se obter comutação suave, por exemplo. Como já foi falado, podem ser inversores de tensão ou de corrente e tem diferentes aplicações que vamos comentar em seguida. Então, em termos de número de fases, nós mostramos aqui um conversor ponte completa, que tem 4 interruptores e 4 diodos de roda livre em antiparalelo com cada interruptor, com cada transistor nesse caso, e que é monofásico. A saída dele é então a 2 fios, em que eu posso conectar uma carga monofásica. Já na figura da direita, nós temos então um conversor ponte completa trifásico, em que nós temos a presença de 3 braços, sendo formados então por 6 interruptores, com os seus 6 diodos em antiparalelo, e que vai ter uma saída a 3 fios, e portanto eu posso conectar nele então uma carga trifásica. Em termos de fluxo de energia, eles podem ser unidirecionais, ou seja, quando a energia circula da fonte para a saída. Então aqui estamos mostrando um conversor ponte completa com a característica de fluxo unidirecional. Durante a roda livre, o fluxo até pode se inverter e circular da saída para a fonte, mas eu não tenho um controle total desse fluxo. Então essa é a grande diferença para o conversor mostrado na figura abaixo, que é um conversor trifásico chamado back-to-back, ou seja, eu tenho 3 fases, 3 braços de um lado, 3 braços do outro, e eles estão conectados juntos com um barramento em corrente contínua, um barramento DC. Tá? Nesse caso, eu tenho o controle total do fluxo de energia de um lado para outro. Então, se fosse um conversor plug and play, tanto faria conectar a carga de um lado e a rede do outro, ou inverter, que o conversor funcionaria normalmente, porque em termos de fluxo de energia, ele é bidirecional.
A modulação, então, ela pode ser onda quadrada, senoidal, nós vamos comentar isso depois, ou pode ter, por exemplo, modulação vetorial, que é muito utilizada para fabricação de inversores de frequência, então para acionamento de motores, porque a modulação vetorial ela é mais fácil de ser implementada em microcontroladores, então por isso, né, do seu uso e da sua aplicação em inversores de frequência. A modulação também pode resultar, é claro que isso também está associado com a topologia, ou seja, com a quantidade de interruptores que eu tenho, em uma modulação 2 níveis, 3 níveis ou mais níveis, como mostrado aqui 5 níveis, por exemplo. Então, com um conversor ponte completa, com 4 interruptores, eu posso fazer a modulação 2 níveis ou a modulação 3 níveis, simplesmente alterando a maneira que eu aciono esses 4 interruptores. Já para obter 5 níveis, eu preciso 2 conversores ponte completa. E aí eu consigo, então, a modulação 5 níveis, conforme está mostrado nesta forma de onda. Na medida que eu aumento a quantidade de níveis, eu me aproximo cada vez mais de uma senoide na saída. Isso significa que, na verdade, eu posso dispensar o uso de um filtro de saída. Eu posso construir o conversor basicamente sem filtro de saída se eu tiver um número de níveis suficiente. Atualmente, isso é muito interessante, porque utilizar mais semicondutores significa utilizar mais silício, que tem um custo atualmente menor do que cobre e ferro para construir um elemento magnético e capacitores então também. Então prefere-se utilizar mais semicondutores, ou seja, mais silício, ao invés de utilizar menos semicondutores e mais cobre e capacitores. Em termos de isolamento, o conversor ele pode ser não isolado, como que está mostrado aqui, ou ter então um isolamento, também como mostrado na figura. Neste caso, o isolamento é um transformador que foi colocado então na saída da ponte completa, na saída do conversor CCCA. E aí o filtro LC veio após o transformador e, portanto, na carga eu vou ter então provavelmente aí uma tensão senoidal, né? Essa é a finalidade de se utilizar aquele filtro LC. Em termos de controle, eu posso ter conversores que são controlados unicamente em tensão ou que podem ter controle em tensão, em corrente, velocidade e assim por diante, quando for acionamento de uma máquina, por exemplo. Então, eu posso ter várias variáveis que entram na malha de controle para compor, então, as técnicas de controle e gerarem os sinais de comando dos interruptores. Eu posso ter também inversores de tensão, então a entrada é uma fonte de tensão e a saída será então ou a carga ou então um filtro LC, então eu vou ter um indutor inicialmente na saída, ou eu posso ter um inversor de corrente que vai ter então uma entrada em corrente e saída sobre capacitores, então saída em tensão, como mostrado aqui. Vejam que no inversor de tensão eu tenho 6 interruptores com diodos em antiparalelo e no inversor de corrente eu tenho 6 interruptores com diodos em série para permitir então que eu tenha sempre fluxo para a corrente que é fornecida pela fonte de corrente. Enquanto no inversor de tensão eu não posso fechar S1 e S2 porque eu iria gerar um curto de braço, ou S3 e S4, ou S5 e S6, esse é um estado proibido no inversor de tensão. No inversor de corrente é proibido abrir todos os interruptores simultaneamente. Eu sempre tenho que ter um conjunto de interruptores fechado para ter um caminho para a circulação da corrente da fonte de corrente, que normalmente será um grande indutor conectado a uma fonte de tensão na entrada. Muito bem. Em termos de comutação, então, conforme foi comentado, eu não posso fechar 2 interruptores do mesmo braço simultaneamente, porque eu iria colocar a fonte de entrada, a fonte de tensão em curto. Então este conversor ele tem 2 braços, o braço 1 e o braço 2, e eu não posso fechar S1 e S2, porque eu provocaria um curto de braço no braço 1, ou fechar S3 e S4, porque eu provocaria um curto de braço no braço 2. Então isso é muito importante e, na verdade,
por ruídos ou por problemas de geração de sinal de comando e assim por diante, é um dos motivos que causa mais danos aos inversores, curto de braço. Aplicações, então, para os conversores CCCA, nós temos diversas, tá? Desde acionamento de motores, energias alternativas, filtros ativos, estabilizadores de tensão, fontes ininterruptas de energia e assim por diante. Então, nas imagens aqui mostram-se inversores de frequência, um conversor para acionamento de motor de veículo elétrico, para a máquina de solda, para a geração fotovoltaica. Então, aplicações são as mais diversas. Vamos iniciar falando rapidamente sobre os quadrantes de operação de um motor de corrente contínua, para então entendermos por que eu posso, em alguns casos, utilizar uma estrutura de potência mais simples, e em outros casos eu precisaria usar estruturas de potência mais complexas. Então, um motor ou uma máquina de corrente contínua, ela pode operar tanto como motor como no modo gerador. Então, ela pode operar em 4 quadrantes. O que significa isso? Se eu estiver no primeiro quadrante, então eu tenho tensão positiva e corrente positiva. O produto da tensão pela corrente será então positivo, ou seja, a potência no motor é positiva, isso significa que ele está demandando potência da fonte. Ele está atuando como carga, então funcionando como motor. Então, no primeiro quadrante, eu tenho operação como motor. No segundo quadrante, eu tenho corrente positiva, mas a tensão agora com polaridade invertida. E aí eu tenho sentido de giro dele trocado. Enquanto no primeiro quadrante foi convencionado um sentido de giro anti-horário, no segundo quadrante escolheu o seu horário. Então, invertendo a polaridade da tensão, eu tenho um giro no sentido horário neste caso. Como o produto da tensão negativa pela corrente positiva resulta em uma potência negativa, então significa que eu estou devolvendo energia para a fonte ou regenerando energia para a fonte, então eu tenho o modo gerador neste caso. No terceiro quadrante, nós temos novamente tensão negativa, então sentido de giro horário, corrente também negativa, então o produto da tensão pela corrente resultará em uma potência positiva e novamente então eu tenho o funcionamento do circuito como motor. E finalmente no quarto quadrante, então nós temos tensão positiva e corrente negativa. O produto resultará numa potência negativa e consequentemente então operação como gerador. Na prática, o que acontece? Vamos dar como exemplo uma bicicleta elétrica, um skate elétrico, uma moto elétrica. Então, vamos supor uma moto elétrica, poderia ser um carro, por exemplo, qualquer veículo elétrico que está sendo acionado então por um motor, né? Um motor de corrente contínua que faz então o deslocamento desse veículo elétrico. Se eu estiver numa região plana ou num aclive, numa subida, então com certeza eu preciso fornecer energia da bateria para o motor, porque a máquina estará funcionando como motor para deslocar este veículo e a sua massa, então na região plana ou na subida. Já quando eu estiver numa descida, em virtude da energia acumulada em virtude do nível, né, em relação ao nível do mar, ou seja, energia potencial, então eu vou ter uma conversão de energia potencial para cinética e o deslocamento desse veículo na descida, a ponto de eu não fornecer energia para o motor e o veículo continua se deslocando. Isso significa o quê? Que na verdade o veículo é que está fazendo o eixo do motor girar. Então eu estou usando neste caso o motor como um gerador. A energia gerada neste motor, ela pode ser aproveitada, ou seja, ela pode ser injetada na bateria para uso posteriormente, ela pode carregar a bateria. Então isso seria regenerar a energia deste motor quando eu estou em uma descida. Então este é um exemplo prático para a operação nos 4 quadrantes, né? Então, veículo andando para frente, veículo andando para trás, veículo andando na subida e veículo andando na descida. Então, conforme o circuito que eu utilizar,
eu vou ter então operação em um quadrante ou mais quadrantes e também outras características no acionamento desse motor ou dessa máquina. Então, se utilizarmos um conversor simples que tem uma chave mecânica apenas, então eu posso abrir e fechar esta chave, portanto eu posso acionar ou não acionar o motor. Então, o controle que eu tenho sobre o motor é de ligado ou desligado. Numa chave mecânica, eu não posso variar a velocidade desse motor. Eu também não posso devolver energia para a fonte, então eu não faço regeneração. E não posso inverter o sentido de rotação. Então, com este circuito simples, com uma chave liga e desliga, e que neste caso também está utilizando o diodo de roda livre, pelo fato do motor ter característica indutiva, então eu preciso ter um caminho para a corrente, senão eu gero sobretensões sobre a chave e isso provoca faiscamento e desgaste dessa chave, então utiliza-se um diodo de roda livre. Portanto, chave fechada, motor girando, chave aberta, motor desacelerando até parar. Então eu ligo e desligo o motor. É isto que eu consigo com uma chave simples mecânica. Operação no primeiro quadrante. Se ao invés de usar uma chave mecânica utilizarmos um transistor, agora eu posso, além de ligar e desligar, e de ter a operação então no primeiro quadrante, eu também posso acionar e desligar esse transistor, ou seja, eu posso fazê-lo operar no corte, na saturação, e portanto eu posso aplicar um sinal no gate ou na base dele retangular e fazer com que ele, por exemplo, por modulação PWM, altere então o valor médio da tensão sobre o motor e, consequentemente, a velocidade. Então agora eu posso ligar e desligar o motor e controlar a velocidade do motor. Eu ainda não posso devolver energia para a fonte e não posso inverter o sentido de rotação. Então eu continuo operando apenas no primeiro quadrante. Já se utilizarmos um conversor meia ponte, que agora vai ter então dois interruptores formando um braço, o interruptor 1 com o seu diodo em antiparalelo e o interruptor 2 com o seu diodo em antiparalelo, então agora eu consigo fazer o quê? Operação no modo motor, acionando o interruptor 1 e abrindo o interruptor 1, e aí a corrente do motor pode circular em roda livre pelo diodo D2, então são as etapas que tínhamos anteriormente. Então o interruptor 1, ele controla o modo motor, ok? E pela razão cíclica que eu aplico nele, ou seja, fazendo modulação PWM nesse interruptor 1, eu posso controlar a velocidade do motor. Então nós mostramos ali a forma de onda com o sinal que é aplicado no gate ou na base dele, com a tensão pulsada que chega no motor e a corrente que o motor terá, então, neste caso, positiva. Então este é o modo motor, eu estou no primeiro quadrante. Se agora eu abrir o interruptor 1 e estiver, por exemplo, em uma descida, né? Eu estiver girando o eixo do motor, e aí eu modular o interruptor 2, eu vou ter o modo geração ou regeneração, né? Então, na primeira etapa, a corrente está saindo do motor, circulando pelo diodo D1 e retornando para a fonte, carregando então a fonte, a bateria, por exemplo. E na segunda etapa, eu fecho o interruptor 2 e aí eu faço a corrente circular em roda livre. Então, com isso, eu consigo controlar a transferência de energia do motor para a fonte. Então, com a presença do interruptor 2, eu tenho agora uma maneira de controlar o fluxo de energia entre o motor e a fonte, para não, por exemplo, sobrecarregar se forem baterias que estiverem alimentando este circuito. Então vejam que as formas de onda de tensão são as mesmas, só que a corrente agora é negativa porque ela está voltando para a fonte. Agora eu tenho operação no quarto quadrante e com esse circuito então eu posso alterar a velocidade, ligar e desligar, regenerar energia, mas eu não posso inverter o sentido de rotação. Então, finalmente, com o conversor ponte completa, com 2 braços, 4 interruptores, 4 diodos de roda livre, eu posso operar nos 4 quadrantes. Então, eu posso trabalhar como motor girando no sentido horário e anti-horário, como está mostrado aqui na figura da esquerda e na figura da direita. Então, eu estou no modo motor,
Eu tenho corrente e tensão positiva, potência positiva. Corrente e tensão negativa, potência positiva de novo. Ele está funcionando como carga, ou seja, como motor, energia vem da fonte para a máquina. Agora, se eu tiver, então, potência negativa, ou seja, tensão positiva com corrente negativa, ou tensão negativa com corrente positiva, então nos dois casos a potência resultante é negativa, significa que eu estou devolvendo energia ou fazendo fluir a energia do motor para a fonte ou para a bateria. Então, este é o modo gerador. Também nos dois sentidos de rotação. Então, com o conversor ponte completa, eu consigo fazer o controle total dessa máquina, desse motor de corrente contínua. Eu posso ligar e desligar, acelerar e desacelerar para um sentido e para outro sentido, e regenerar energia em um sentido de rotação e outro sentido de rotação. Então eu teria um controle total, um controle pleno deste motor de corrente contínua. Então isto foi mostrado aqui para se entender qual a diferença entre usar um conversor ponte completa e usar uma chave liga e desliga. Eu tenho características diferentes nesse acionamento e conforme o que eu desejar para aquele meu circuito, para o uso daquele motor, então eu vou escolher entre um circuito e outro circuito. Lógico que no conversor ponte completa eu tenho mais interruptores, tenho um acionamento mais complexo, preciso monitorar tensão da bateria, corrente e tensão do motor, enfim, mas eu tenho uma versatilidade muito maior e consigo então trabalhar nos 4 quadrantes. Vamos falar um pouco agora de modulação. Então nós vimos nos conversores CC/CC a modulação PWM, que é então modulação por largura de pulsos. A modulação PWM, ela impõe então que a frequência de operação é fixa. Isso significa que o período de comutação também é fixo, e o que se altera é a razão cíclica. Portanto, quando eu aumento a razão cíclica de 0 a 1, ou seja, de 0 a 100%, eu estou alterando o tempo de chave ligada e, em complemento, o tempo de chave desligada, para que o tempo total permaneça o mesmo, permaneça constante, já que a frequência é fixa, é constante. Então aqui está se mostrando a modulação PWM clássica, em que a tensão de controle é uma forma de onda contínua e a tensão de comparação é uma triangular. A triangular ela determina a frequência de operação e a tensão de controle determina a largura do pulso que eu tenho como resultado. Já para os inversores, então nós vamos utilizar a modulação PWM senoidal, que é então uma modulação que fará com que a razão cíclica varie senoidalmente. Então vejam que o D, ele agora depende do tempo, a tensão de controle também, a tensão triangular também. Neste exemplo, a tensão triangular está fixa, então ela não é mais dependente do tempo, mas a tensão de controle sim, e ela varia no tempo senoidalmente. Então ela tem um pico e uma parcela multiplicada pelo seno. O seno então vai de menos 1 a 1, fazendo então a modulação em cima da amplitude máxima, amplitude de pico. Portanto, a razão cíclica terá uma parte que é uma constante, que é a relação entre a tensão de controle e a tensão triangular, e vai ter uma parte que depende do seno de t, então depende do tempo. Esta relação entre a tensão de controle e a tensão triangular pode ser chamado de índice de modulação, que também lá na frente nós vamos ver que permite ser obtido entre a tensão de entrada do inversor e a tensão de saída do inversor. E aí eu posso então calcular a tensão de controle, por exemplo, conhecendo o índice de modulação. Quando nós alteramos a amplitude da modulante, da tensão de controle, que é em azul neste caso, então o nível de comparação com a triangular é alterado e, consequentemente, a largura dos pulsos. Então, quando eu estou com uma amplitude baixa ou perto do zero do seno, eu tenho uma amplitude pequena, uma largura pequena. Quando eu tenho uma amplitude alta, estou próximo do pico da senoide, eu terei uma largura grande no meu sinal de comando do interruptor. Por sua vez, quando nós alterarmos
a frequência da modulante, nós iremos alterar a frequência da fundamental da tensão de saída. O que significa isso? Nesta figura fica mais claro. Aqui está se mostrando modulação 2 níveis e modulação 3 níveis. A modulação 2 níveis impõe que a tensão VAB, que é a tensão de saída do conversor antes da filtragem, ela tem um nível mais VI e menos VI, por exemplo. Enquanto que a 3 níveis vai ter o nível mais VI, menos VI e zero. Vai ter o nível zero também. Então, após a filtragem, eu vou obter um seno, ou uma senoide, uma tensão senoidal pura. Esta é a fundamental da tensão de controle. A dente de serra ou triangular vai impor a frequência de comutação e a frequência da tensão de controle vai impor ou definir a frequência da fundamental da tensão de saída, tanto na modulação 2 níveis como na modulação 3 níveis. Então, para falar um pouco do princípio de funcionamento, vamos utilizar um conversor meia ponte, que tem então um braço formado por dois interruptores, T1 e T2, com seus diodos em antiparalelo, conectado em uma carga resistiva, e o conversor meia ponte ele precisa duas fontes de tensão na entrada. Ele precisa uma tensão normalmente assimétrica, e aqui foi identificada como VA e VB. Estas tensões são conhecidas. Quando o interruptor 1 está conduzindo a tensão VO, a tensão de saída, o mais dela está conectado pelo interruptor T1 até no mais da tensão VA, então eu tenho o nível mais VA na saída, como podem observar na forma de onda, e quando abrirmos o interruptor 1 e fecharmos o interruptor 2, nós teremos então o mais VO conectado no menos VB. Então nós teremos como saída a tensão menos VB. As tensões VA e VB podem ser escolhidas, elas normalmente fazem parte da escolha do projetista. Aqui foi escolhida como sendo VI sobre 2, em que VI é a tensão total das duas fontes, para ficar igual ao conversor ponte completa. Portanto, calculando a tensão média da forma de onda de saída, nós vamos encontrar que VO será VA vezes D menos VB vezes 1 menos D. Então, a parte positiva menos a parte negativa. É o valor médio disso, substituindo, então, ao invés de usar VA e VB, vamos usar VI sobre 2, então nós encontramos a equação da direita, que é VO, VI sobre 2, 2D menos 1. O D, neste caso, pode variar entre 0 e 1, portanto, se o D for 0, 2 vezes 0 vai dar 0, então o resultado é menos 1, que multiplica VI sobre 2, resposta menos VI sobre 2. Então eu tenho como saída para a menor razão cíclica a metade da tensão total de entrada, ou seja, eu tenho uma das entradas conectadas na saída. Se a razão cíclica for de 50%, então eu tenho 2 vezes 0,5 dá 1, menos 1 dá 0, portanto a saída é 0. Então, com razão cíclica de 50%, a minha saída será 0, porque a parte positiva é exatamente igual à parte negativa. Neste caso, é o valor médio da saída, o valor eficaz não será 0. O valor eficaz será igual a VA ou igual a VB, que é VI sobre 2. Já se a razão cíclica for de 100%, ou seja, for 1, então eu tenho 2 vezes 1 é 2, menos 1 é 1, vezes VI sobre 2 vai dar mais VI sobre 2. Então, eu tenho o nível positivo na saída. Isolando o D, a razão cíclica, nós temos então que D é meio mais VO sobre VI. Então vejam que a razão cíclica tem uma parcela fixa, que é 50%, e tem uma parcela que depende da relação entre a saída e a entrada. Estas expressões foram obtidas para uma forma de onda, então, em que a tensão de controle é comparada com uma triangular, ok? E que a razão cíclica vai de 0 a 1. No conversor ponte completa, nós vamos usar razão cíclica de menos 1 até 1. Então vai ser um pouco diferente. É importante também, como foi falado antes, para evitar o curto de braço, então nós utilizarmos um tempo morto. Então aqui está um exemplo com uma carga RL, o mesmo conversor, mas agora então quando tivermos a comutação da chave superior para a chave inferior,
ou o contrário, do interruptor inferior para o interruptor superior, nós vamos inserir o tempo morto. Então, a primeira etapa, ela ilustra que a chave 1 está conduzindo, então a corrente é positiva na carga e a tensão é igual a VA, e agora eu quero abrir esta chave e fechar a chave 2. Eu não farei isso instantaneamente, então inicialmente eu abro a chave 1, aguardo um certo tempo e aí eu fecho a chave 2. Quanto tempo nós devemos aguardar? Depende da tecnologia dos interruptores. Se forem transistores bipolares, 1 microsegundo, 2. Se for MOSFET, 100 nanosegundos, 50, 200 nanosegundos, enfim. Se for IGBT, 500 nanosegundos a 1 micro e assim por diante, conforme a tecnologia de interruptores que está sendo utilizada. Quanto menor o tempo morto, melhor, porque o tempo morto, ele, na verdade, implica numa certa perda de razão cíclica, ele interfere na razão cíclica. Tá? Então, se o tempo morto for muito grande em relação ao período, eu tenho uma alteração na expressão da tensão de saída, e aí ele começa então a interferir na tensão de saída. Ok? Muito bem. Então, nós temos a chave 1 conduzindo, abrimos a chave 1, aguardamos um tempo. Neste tempo, a corrente então vai circular em roda livre por um dos dois diodos, conforme o sentido que ela tiver. E aí eu vou para a terceira etapa, que é o interruptor 2 conduzindo, e aí novamente eu abro esse interruptor, aguardo um tempo e aí fecho o outro interruptor. Nesse meio tempo, que é a quarta etapa, a corrente estará circulando em roda livre pelo diodo correspondente conforme o seu sentido. Então as formas de onda mostram isso e as etapas de operação também mostram isso. Então o tempo morto é importantíssimo para inversores de tensão, porque ele que garante que não ocorra curto de braço e, portanto, funcionamento correto, né, sem danos do conversor. Então, esta primeira parte nós estudamos, né, fizemos uma introdução aos conversores CC-SA, falamos dos quadrantes de operação, da modulação PWM senoidal e do princípio de funcionamento. Na próxima aula vamos falar então dos principais conversores, que são o meia ponte e ponte completa, operando com onda quadrada na saída ou com saída PWM senoidal, e algumas outras características e aplicações dos conversores também. Então agradecemos pela atenção e até a próxima aula.